Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos nesse grande dia, na presença do Senhor. Glória a Deus. Dias maravilhosos do Senhor. Dia 20 de abril de 2023. Livro de Josué, palavra viva e eficaz do Senhor. Livro de Josué, capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 20. Peço a bênção do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazer, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades, e aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar, e das tribos, e da tribo de Asser, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anaque, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes ao redor. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arabaldes, Libna e os seus arabaldes, Jatir e os seus arabaldes, Estemoa e os seus arabaldes, e Olom e os seus arabaldes, e Debir e os seus arabaldes, e Aim e os seus arabaldes, e Jutá e os seus arabaldes, e Bet-Semes e os seus arabaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arabaldes, Geba e os seus arabaldes, e Almon e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e os seus arabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram a sorte da sua sorte, e tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arabaldes, e Kibzaim e os seus arabaldes, e Bet-Oron e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e os seus arabaldes, Gibeton e os seus arabaldes, Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arabaldes, e Gat-Rimon e os seus arabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arabaldes. E os filhos de Gerson, da família dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã, e os seus arabaldes, e Beesterá e os seus arabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quision e os seus arabaldes, Debarate e os seus arabaldes, Jarmute e os seus arabaldes, e Enganim e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Misal e os seus arabaldes, Abdon e os seus arabaldes, Eucate e os seus arabaldes,
e Reobe, os seus arrabaldes, e da tribo de Naphtali, Quedes, cidade do refúgio do homicida, na Galiléia, e os seus arrabaldes, e Amotedor, e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Merari e aos demais levitas foram dadas das tribos de Zebulon, Jocneão e os seus arabaldes, Cartã e os seus arabaldes, Dimná e os seus arabaldes, Naalau e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arabaldes, e Jaza e os seus arabaldes, Quedemote e os seus arabaldes, e Mefaate e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arabaldes, e Maanaim e os seus arabaldes, Esbom e os seus arabaldes, Jazer e os seus arabaldes, e ao todo 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arabaldes. Estavam essas cidades, cada uma com os seus arabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: Tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo esse tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivesses cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhe tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué abençoou e despediu-os, foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém, a outra metade Josué deu herança entre os seus irmãos, aquém do Jordão, para o ocidente. E enviando-os, Josué também às suas tendas os abençoou, e falou-lhes, dizendo: Voltai-vos às vossas tendas com grande riqueza e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas roupas, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram, e separaram-se dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme a ordem do Senhor pelo ministério de Moisés. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, nos limites do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel reuniram-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, a Finéias, filho de Eleazer, o sacerdote, e a 10 príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E indo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo:
Assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é essa que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de pior, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido castigo na congregação do Senhor, para que hoje deixais de seguir ao Senhor? Será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante ao anátema? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Amém, irmãos? Livro de Lucas, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 26. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os príncipes, dois sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos com que autoridade fazes essas coisas, ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, sobre todo o povo nos apedrejará. Todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio, mandou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-o no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este, e afrontando-o, mandaram-o no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo-o também a este, o expulsaram. E disse ao senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E, ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra ele dissera essa palavra. E observando-o, mandaram espias que se fingissem justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do presidente. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Amém, irmãos? Livro de Salmo 89, versículo 1, versículo 13.
A benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos do poderoso pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na assembleia dos santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Teus são os céus e tua é a terra. O mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste. Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, e alta é a tua destra. Amém, irmãos? Provérbio 13, versículo 15 e 16. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos nesse dia maravilhoso e até amanhã.